E para analisar o atual panorama e os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã, o Jornal da Manhã conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, prazer conversar com vocês sempre. Professor, bom, o cenário segue marcado por incertezas econômicas e instabilidade geopolítica. Na sua avaliação, Donald Trump deve subir o tom contra o Irã nos próximos dias? Eu acho que em todos os lugares em que Donald Trump olha para essa guerra, ele vai notar que ele perdeu. Né? Ele perdeu na questão do aumento do petróleo, que está subindo, perdeu na questão de dizer que haveria ali uma população apoiando o governo, a troca do governo, que não aconteceu. Khamenei morreu, foi sucedido pelo filho, e as tropas norte-americanas jamais fariam aí uma incursão por território iraniano, porque tem ali o receio de um índice de fatalidade maior. Então, em todos os lugares que Trump olhar para esta guerra que ele começou ali a reboque do primeiro-ministro Netanyahu, ele vai se dar conta de que perdeu, não é, a narrativa e, inclusive, tem a preocupação das eleições de meio de mandato em razão do impacto econômico desse aumento do petróleo. Então, resta ao governo norte-americano encontrar aí, particularmente a Trump, que gosta da questão midiática, encontrar aí uma resposta em que ele possa dizer que venceu a guerra, que ganhou a guerra, que atingiu seus objetivos, a semelhança daquilo quando ele falou que tinha acabado com o programa nuclear iraniano e não aconteceu. Então, é uma fatalidade, é um problema que ele enfrenta nessa situação toda de uma guerra que não tinha razão de ser, uma guerra por escolha por parte do governo americano e que se deu conta aí de que não tem a capacidade efetiva de alcançar o objetivo que planejava. Aliás, objetivo esse que nunca foi esclarecido, justamente para se ter uma alternativa de narrativa na saída. Agora, professor, ainda que o Trump não tenha uma estratégia para sair desse conflito, como parece ser o caso, e tem até algumas declarações um tanto quanto contraditórias do Reg 7, uma hora também é do Trump, que diz que a guerra vai acabar, em outro momento, não, vamos até o fim, então você não sabe se está acabando ou não. Mas, de qualquer modo, o Irã, que já se mostrou resiliente num conflito, por exemplo, contra o Iraque, mas nesse momento a condição é outra, é Estados Unidos, é Israel, que são infinitamente melhores em termos bélicos do que o Iraque era nos anos 80 também. O Irã tem condição de resistir por muito tempo, e aí o contraponto ao que o senhor disse, que o Trump já perdeu esse conflito. Mas o Irã também não está muito afetado, teria condição de resistir muito mais caso os Estados Unidos continuem imprimindo sua força por lá? Veja, Nonato, os iranianos estão partindo de um pressuposto aqui muito importante. Eles podem não vencer a guerra, mas eles vão criar muitos problemas e vão criar muitas baixas no lado americano. Então, é aquele sentido de que os iranianos se deram conta de que não vão vencer a guerra, não tem como vencer a guerra em razão do poderio militar dos Estados Unidos, mas já que não vai vencer a guerra, nós vamos nos afundar juntos. A semelhança daquilo que foi feito no Vietnã, quando os Estados Unidos praticamente se afundaram ali numa guerra e que, se não houvesse a coragem para sair dela, a situação teria piorado ainda mais para o governo norte-americano. Então, é uma realidade. Trump iniciou esta guerra, teve aí movimentos estratégicos importantes, ninguém é de não reconhecer a superioridade militar dos Estados Unidos, mas na questão tática ele até acertou muita coisa, mas na questão estratégica deixou justamente aberto para que pudesse aí clamar vitória em qualquer sentido. Veja, no caso da Venezuela foi a captura de Maduro e o negócio basicamente não alterou ali efetivamente na troca do governo, coisa parecida. Então, o que nós observamos é essa característica de Trump de deixar as coisas em aberto para poder emitir uma narrativa conforme lhe seja apropriada no momento. Professor, então a fala de Pete Hegseth, secretário de Guerra, em falar que os Estados Unidos estão em vantagem neste momento é uma fala verdadeira para o senhor? Eu acredito que ele pode, né, dizer que vai sair da guerra, que os Estados Unidos vão sair da guerra, justamente porque
eles não têm outra opção nesse processo todo. Porque pense o seguinte, né, Paula? Se continuar a guerra, os iranianos não vão deixar ali, não vão abandonar o Estreito de Hormuz. Embora os norte-americanos tenham atacado uma ilha que tem ali uma importante presença, uma importante colaboração na questão petrolífera do Irã, o Irã está indo para o vale tudo. Não é? E a pior coisa que pode acontecer numa guerra desse tipo é justamente você estar enfrentando um país que está decidido a ir para o vale tudo. E o caso mais icônico disso ficou justamente com a própria nomeação do filho do Ayatollah, que foi assassinado como o líder do Irã e com uma declaração já dura desde o início com relação àquilo que ele pretendia fazer no sentido da resistência. Então, a fala de Hegseth pode fazer sentido, no sentido de que qualquer coisa que eles falarem agora vai ser aclamado como vitória, que dilapidaram ali toda a questão militar do Irã, mas efetivamente o que nós vemos é que o Irã, um país aí muito menor do que os Estados Unidos em seu potencial militar, conseguiu colocar em xeque o poder norte-americano mais uma vez. Sobre os desdobramentos do conflito entre Irã e Estados Unidos, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas. Professor, sempre com a gente aqui na Jovem Pan, dando os detalhes, dando informações muito necessárias. A gente gosta muito da sua participação sempre aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade sempre. Até.